Cláudio Libardi, da tribuna. Muito obrigado, presidente Wagner. Eu queria primeiro começar cumprimentando o senhor, cumprimentar os demais vereadores dessa Casa Legislativa e ressaltar que nós aqui, quase 95% que elegemos o senhor, temos certeza que será um ano muito proveitoso. Parabéns. O senhor representa a população caxiense, seus pais representam essa cidade, um senhor que construiu sua vida de pedreiro, salvo o melhor juízo. Então, eu e a Andressa voltamos orgulhosos no senhor para presidente dessa casa. Parabéns, vereador Wagner. Presidente, queria cumprimentar a Iva, queria cumprimentar a Cris, queria cumprimentar todos aqueles que sempre representaram o Sindilimp, mas eu queria cumprimentar também gente que não está aqui, mas construiu tanto esse sindicato. Queria cumprimentar o Henrique Silva, que foi vereador dessa casa e presidente do Sindilimp. Queria cumprimentar o Nestor, queria cumprimentar o Coelho, queria cumprimentar tanta gente que fez tanta luta para o Sindilimp existir e para ele representar tão bem a categoria. Hoje ele é um sindicato significativamente estruturado. Quem entra na sede Sindilimp na Garibaldi sabe que aquela sede foi fruto de muita luta, então parabéns a todos. Queria parabenizar a Beth, que nesse último período, como vice-presidente do sindicato, tanto lutou pela entidade e pelos trabalhadores. Mas, presidente, hoje nós falamos mais do que da Codeca, do Sindilimp, nós falamos da concepção de estrutura da empresa pública. Primeira questão, nós votamos aqui em dezembro, depois de uma luta histórica dos trabalhadores, a cedência do terreno da Codeca. É uma sugestão de anos do sindicato, do ACEI, de anos e anos, porque como uma empresa pública sem patrimônio vai promover a contratação de empréstimo? Eu ouvi na eleição, vereadora Daiane, o prefeito Adiló falando que diversas vezes foi ele o garantidor dos empréstimos da Codeca. E eu não quero que o presidente da Codeca seja o garantidor de empréstimo nenhum. Eu quero que a Codeca tenha patrimônio para garantir os seus próprios empréstimos. E mais do que isso, vereador Andressa, quando nós temos, vereador Pedro, uma empresa pública, nós temos uma empresa pública por ela ser uma empresa estratégica. Não é uma questão de economia planificada e nem uma concepção de sociedade. É uma concepção do seguinte: quando essa cidade alagou em 2024, quem é que estava botando asfalto? Quem estava botando asfalto era a Codeca. Quem é que estava recolhendo a árvore caída por aí, vereador Santo Fatinel? Era a Codeca. Porque muitas vezes o preço público é superior, vereador Pedro, e é efetivamente superior. Agora, quando se tem interesse público, o cara é não atender a população. Se nós perguntar para as pessoas quanto elas gastam de água, vereador Pedro, elas vão falar o quanto elas gastam em real. Ninguém sabe o quanto gasta em litros, infelizmente. E ambientalmente é isso. As pessoas nunca pensaram quanto lixo produzem. Se a gente pegar uma taxa de lixo de R$350 para uma família de 5 pessoas, é nada. Não deve dar 2 centavos por quilo de lixo recolhido. E quão caro é ter lixo na rua? Infelizmente, nós vivemos com essa realidade. Porque nós perdemos, peço uma parte, velho, tecnicamente, vereador Santo Fatinel, a guerra dos containers. Infelizmente, container não serve mais para nada. E a mesma coisa é o seguinte, ó, pega um Citroën C5 2004, moleque, rebaixado. Em 2008 ele era uma maravilha. Hoje ele não serve mais. E é isso que é o container. O container tem que ser interiorizado. Tu vai para Londres, todos containers internos. Tu vai para qualquer cidade desenvolvida, todos containers internos. Vai para a Austrália, todos containers internos. Daí aqui, que nós temos a ambição, vereador Santo Fatinel, de ser um país de primeiro mundo, e nós, como cidade, flertamos com uma cultura de primeiro mundo? Nós não. Nós seguimos ainda uma cultura de lixo do hemisfério sul. A Codeca precisa ser valorizada, e mais do que isso, se custar caro deixar a cidade limpa, vereadora Daiane, que custe caro e que fique limpa. O que não pode acontecer é custar caro e ficar suja. Vereador Santo Fatinel. Bem rápido, obrigado pela parte, vereador Libardi. Eu só queria colaborar, né, com a fala do senhor, dizendo assim que está na hora da prefeitura se organizar junto com a Câmara de Vereadores também, né? Não vamos tirar a nossa responsabilidade, mas eu acho que nós precisamos criar uma forma e um sistema para que todos aqueles que hoje estão sendo atendidos pela Codeca e não pagam a taxa de lixo, que venham a pagar. Porque isso faria a Codeca sair do buraco que está. Hoje, a metade do lixo que ela recolhe, ela não recebe taxa de lixo. Isso tem que ser resolvido. Obrigado. Isso não tem nenhuma relação com a empresa, tem relação com a incompetência da Secretaria do Meio Ambiente em muitas oportunidades. A empresa tem que receber pelo serviço que faz, e o senhor sabe qual era a grande crítica a Maria de Lourdes? Que ela cobrava por todo o serviço que a Codeca fazia. E é isso mesmo que o presidente da Codeca tem que fazer, cobrar por todo o serviço que presta.
porque senão tem que ficar doando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro. Não! A Codeca tem que ampliar o serviço e não reduzir. E cada vez mais garantir que os trabalhadores tenham sua dignidade respeitada. Reduzir o salário de alguém não é saída para nada. O que tem que aumentar o serviço e a valoração dos serviços prestados pela Codeca. Obrigado, presidente Wagner, e parabéns, presidente Lucas. Com certeza estaremos fazendo parte. Obrigado,